Olá, sou Paulo Signori e gostaria de fazer com vocês aqui um pouquinho de levada de samba utilizando o corpo. Vamos lá, nossas referências para estudo, né, na música corporal são basicamente Barbatuques, é um trabalho fantástico, tanto do ponto de vista artístico quanto pedagógico, trabalho do educador Keith Terry e música do círculo, música circular, ali Pedro Consorte, Zusa Gonçalves e Ronaldo Crispim. Recomendo que vocês conheçam pelo menos essas referências, tá? Um pouquinho de história sobre o samba. Samba é um dos gêneros identitários da música popular brasileira, que tem o seu desenvolvimento ali no Rio de Janeiro desde o século passado, início do século passado, as primeiras décadas, né? Então, no primeiro momento, a gente tem o samba machichado, praticado na casa das tias baianas, da tia Ciata, depois o samba batucado do bairro do Estácio, e ao longo do tempo, né, ao longo do século XX, teremos então as diversas cores, né, dessa aquarela do samba. Você tem o samba de breque, o samba canção, o sambaião, o samba jazz, não é? E o samba na década de 30, ele acabou, né, se firmando, fazendo uso dos meios de comunicação importantes da época da comunicação, do entretenimento, né? Aqui no Brasil, então, o rádio, a indústria de disco, com a comercialização de fonogramas, o cinema, que estava começando com a coisa da voz e da trilha musical na película. Tá? Então, você tem o samba ali se firmando nesse momento. Ok? Vamos lá agora para a nossa prática do samba utilizando a música corporal. Ok? E eu vou fazer em duas etapas. Primeiro, a gente vai fazer com a fonética, tá? Utilizando os sons tum e tch. No segundo momento, vamos passar essa fonética para o corpo e depois vamos finalizar com uma aplicação prática em uma música, em um trecho de uma música, de uma canção, tá? Vamos lá, a fonética seria tum, tch, tch, tum. Novamente, tum, tch, tch, tum. Fazendo duas vezes seguido. Tum, tch, tch, tum, tum, tch, tch, tum, tum. Começa a tomar um colorido, né? Passando isso para o corpo, eu vou utilizar o tum, eu vou fazer no peito e o tch no estalo. Muita gente tem dificuldade com o estalo, né? Às vezes consegue estalar com uma mão, mas tem dificuldade com a outra. Enfim, duas dicas que eu poderia te passar aqui, que inclusive foi o Fernando Barba, né? Numa das oficinas dele, ele menciona, né, essas dificuldades e como poder saná-las. Em relação ao estalo, uma coisa importante é você deixar esses dois dedos acomodados aqui na palma da mão, para formar uma espécie de uma caixinha acústica, né? Senão, o som sai muito fraquinho, né? Agora aqui eu tenho som, ok? E outra questão é que você tem que, esse dedo, ele de fato tem que bater aqui na palma da mão, não adianta fazer assim no ar, ele tem que vir aqui, se acomodar aqui, tá bom? Tá? Então, sons de peito e som de estalo, tá? Então, lembrando, a fonética era tum, tch, tch, tum. Passar isso para o corpo, tum, tch, tch, tum. Novamente, tum, tch, tch, tum. Lembrando que na música corporal é muito importante a gente intercalar as mãos, né? Não sobrecarregar só uma mão na execução do groove ou da levada, ok? Então, observe o que eu estou fazendo. Se eu começo com a direita, né? Então, direita, esquerda, tá? E assim se repete, faz um looping, né?
Seria isso, tá? Vou fazer um exercício aqui, ó. Intercalar 2 vezes fonética, 2 vezes o groove no corpo. Vai lá. 1, 2. Tum, tch, tch, tum, tum, tch, tch, tum. Tum, tch, tch, tum, tum, tch, tch, tum. Ok? E para finalizar a nossa conversa aqui dessa levada de samba, né? Obviamente teriam outras possibilidades, mas hoje a gente vai ficar com essa levada aqui. Vamos aplicar em um trecho de uma canção muito conhecida, que é Lugar Comum, do João Donato e Gilberto Gil, ok? Então só a primeira parte ali dessa canção, né? Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Eu vou intercalar a letra, a parte cantada, com o groove, tá? Então, a letra, 2 vezes o groove. Letra, 2 vezes. Então, ficaria assim, ó. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Legal? E aí, depois que você se familiarizou bem com a levada, você pode cantar e se acompanhar sem essa interrupção. Ficaria assim, ó. Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. Ok? Então é isso. Gostaria então de compartilhar com vocês essa possibilidade do samba no corpo e a gente se vê numa próxima. Até. Tchau.